Olá, hoje nós vamos iniciar o estudo de um novo continente. Nós vamos estudar a Europa. Vamos estudar a Europa hoje quanto ao quadro natural e humano. Nós preparamos para essa aula uma série de mapas e algumas tabelas para você conhecer as características do continente. Vamos então já iniciar através de um mapa do relevo do continente europeu. Observem a tela. Nós podemos destacar na Europa a presença de uma série de cadeias de montanhas. São formações de dobramentos modernos, especialmente no sul. Destaque para a cadeia dos Pirineus, os Alpes, a cadeia dos Balcãs, os Cárpatos na Europa Oriental, a cadeia do Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio, com as maiores altitudes da Europa, e cadeias de montanhas mais velhas ao norte, como os Montes Urais e os Alpes escandinavos. Mas no relevo da Europa, o predomínio é de planícies. Podemos observar a enorme planície russa, cobre uma extensão muito grande, e a planície germano-polonesa. Além das duas planícies que foram apresentadas no mapa, existem outras. Por exemplo, a bacia sedimentar parisiense ou a bacia londrina. E entre essas planícies e cadeias de montanhas, alguns velhos planaltos, como o maciço central francês e o planalto central russo. Vamos seguir com as características físicas do continente europeu através de mais um mapa. Observem a tela. Agora nós estamos conhecendo os climas do continente europeu. Na Europa, localizada acima do Trópico de Câncer e cortada ao norte pelo Círculo Polar Ártico, haverá um predomínio de climas temperados e frios. No extremo norte, o clima polar. E também temos um clima mais frio nas áreas montanhosas, o clima de montanha. Quanto mais subimos no relevo, menor será a temperatura. Observamos o clima temperado frio, ainda com baixas temperaturas e um inverno rigoroso. No interior do continente, do centro para o leste, o clima temperado continental. Ele é um pouco mais seco e apresenta uma grande variedade de temperaturas. Há uma grande amplitude térmica comparando o verão e o inverno. Na porção ocidental, o clima temperado oceânico. E aí uma forte influência da maritimidade nessa região da Europa. E influência também da corrente marítima quente do Golfo. Ao sul, encontramos o clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo ele apresenta um verão que é quente e seco, céu azul, temperaturas elevadas. O inverno no clima mediterrâneo é suave, as temperaturas não caem muito, mas ele é um inverno chuvoso, o céu, portanto, estará nublado. Vamos também acompanhar agora as vegetações da Europa seguindo os climas. Observe mais um mapa na sua tela. Ao norte da Europa, em áreas de clima polar, vamos encontrar a tundra, uma vegetação rasteira que na maior parte do ano fica coberta pela neve e pelo gelo. Podemos identificar também a chamada vegetação de montanha. É uma vegetação que se altera com a altitude, devido às mudanças de temperatura. Encontramos nas áreas de clima temperado frio a floresta boreal ou floresta de coníferas, homogênea e aberta, se estendendo por grandes extensões, especialmente da Rússia. A floresta temperada, que aparece no seu mapa, ela já foi em grande parte retirada pelo homem, também de características homogêneas. Mas ela coincide com áreas de grande ocupação humana, de grandes concentrações urbanas e industriais no continente europeu. As estepes, no centro-leste, acompanham áreas de clima temperado continental. E no sul, a vegetação mediterrânea. Essa vegetação mediterrânea, que acompanha o clima mediterrâneo, na verdade é um resquício de formações vegetais antigas no sul da Europa, que foram modificadas, alteradas devido à presença humana e com predomínio de formações arbustivas. Para encerrar o quadro natural da Europa, temos que conhecer também os rios, a rede hidrográfica desse continente. Nós temos mais um mapa que você vai acompanhar na sua tela. Nesse mapa podemos destacar em primeiro lugar o rio Tamisa. É um rio de curta extensão, mas importante por atravessar uma área muito urbanizada e industrializada. É o rio que atravessa a cidade de Londres.
Na Península Ibérica, atravessando Lisboa, capital de Portugal, o rio Tejo. O rio Sena é o principal rio da França, correndo no sentido do centro para o norte da França, terminando no Canal da Mancha. Ele atravessa a cidade de Paris. O rio Reno é considerado um rio economicamente muito importante no continente. Atravessa regiões muito industrializadas, passando pelo oeste da Alemanha e cortando também a Holanda, despejando suas águas no Mar do Norte. O rio Pó se destaca no norte da Itália, atravessando uma região de grande desenvolvimento industrial. O norte da Itália é a área mais industrializada desse país. O rio Danúbio é um rio internacional. Ele atravessa vários países no continente europeu, do centro para o leste. Este rio Danúbio atravessa também várias capitais europeias. E o rio Volga, que é o mais extenso do continente europeu, um rio que percorre terras da Rússia e termina no Mar Cáspio. Esse rio Volga permite o aproveitamento tanto para a navegação, para o transporte hidroviário, como também para a produção de energia. Conhecemos o quadro natural da Europa. Vamos falar um pouco agora sobre a população do continente. A Europa é um continente populoso, mas o que chama mais atenção é que a Europa é o continente mais povoado do mundo, devido ao fato de ter uma extensão territorial reduzida. A população europeia, ela apresenta um bom padrão de vida. Muitos países da Europa são países de primeiro mundo. Natalidade reduzida, crescimento populacional lento, analfabetismo e mortalidade infantil muito reduzidos e uma expectativa de vida alta. Você vai conhecer essas e outras características agora da população europeia. Então me acompanhe nessa nossa próxima tela para observarmos algumas características. Nós temos aqui uma comparação para você de países ricos da Europa, países que pertencem ao G7, os 7 países mais ricos do mundo. São países da Europa Ocidental. A Europa Ocidental é a porção mais desenvolvida do continente. Verifiquem que o crescimento demográfico projetado para o período 2000-2005 é muito reduzido, em alguns casos até negativo. A expectativa de vida é realmente muito alta, variando entre os 75 anos e até mais de 80 anos. O IDH desses países, todos elevados, acima de 0,9. Eles estão muito bem posicionados na classificação do IDH. Mas não podemos esquecer que não é toda a Europa que é desenvolvida. Há desigualdades regionais, há desigualdades de renda, desigualdades sociais no continente europeu. Alguns países da Europa estão no grupo dos países subdesenvolvidos e, evidentemente, vão apresentar indicadores diferentes dos que você acabou de ver. Vamos, então, a mais uma tabela que vai apresentar casos diferentes dos que você observou. Observem. Agora nós temos países do leste europeu, países que são mais pobres na Europa ou estão entre os mais pobres. A Albânia, que vive sérias dificuldades socioeconômicas, a Bulgária, a Moldávia e a Romênia. Observem que nós já encontramos aí um analfabetismo considerável, menor do que o Brasil, mas muito elevado para os padrões europeus. O IDH desses países se aproxima do IDH do Brasil, um pouco menor no caso da Moldávia e da Bulgária. A mortalidade infantil é considerada alta para os padrões europeus, menor do que a do Brasil, mas muito elevada em comparação aos países mais ricos da Europa. Importante também lembrar que no continente europeu a população está mal distribuída. Ela vai se concentrar nas áreas economicamente mais importantes, em formações urbanas e industriais. Vamos observar essa distribuição da população europeia através de um mapa. Acompanhem comigo. Verifiquem as áreas mais claras ao norte e a leste, são as áreas mais vazias, ao norte especialmente pelo clima muito frio. As áreas mais escuras, especialmente na Europa Ocidental, são as de maior concentração populacional. Destaque aí para o sudeste da Inglaterra,
o nordeste da França, a região da Bélgica, Holanda e o oeste da Alemanha, além do norte da Itália, no Vale do Pó. A composição da população europeia também é bastante variada. A Europa é formada por muitas etnias diferentes, várias minorias. Entre as maiorias étnicas, podemos destacar o grupo dos latinos, o grupo dos eslavos e o grupo dos anglo-saxões e germânicos. Nós já vimos em aula anterior os movimentos migratórios no mundo e vale a pena reforçar um pouco mais essa questão com relação à Europa. Você vai me acompanhar agora no mapa que indica os movimentos migratórios que envolvem a Europa. Acompanhem. Nós encontramos aí movimentos migratórios que procedem de vários locais do globo em direção ao continente europeu, especialmente para a Europa Ocidental, onde se encontram os países mais ricos. São movimentos migratórios provenientes da América Latina, do norte da África. Esse movimento é importante pela proximidade do norte da África com a Península Ibérica, do sudoeste da Ásia, do sudeste e leste do continente asiático e também do leste da Europa. Esses movimentos migratórios provenientes do leste europeu se intensificaram após as reformas econômicas e políticas no leste europeu. O abandono do socialismo, a abertura democrática nesses países acabou estimulando esse deslocamento do leste da Europa para a Europa Ocidental. Mas é muito importante nós lembrarmos das consequências desses movimentos migratórios. A Europa Ocidental apresenta um envelhecimento da população, um crescimento populacional lento e precisa de mão de obra imigrante para manter o seu ritmo de crescimento. Mas nós encontramos em muitos países da Europa Ocidental uma taxa de desemprego que é elevada. A entrada desses imigrantes, concorrendo por esses empregos, gera problemas com a população local. Nós podemos lembrar da xenofobia, da aversão, perseguição e até assassinatos de estrangeiros em alguns países da Europa. E vamos lembrar que alguns governos europeus têm criado leis, regras cada vez mais rígidas para bloquear essa entrada de imigrantes, especialmente para evitar a entrada dos ilegais. Nós conhecemos hoje, nesta aula, o quadro natural e o quadro humano da Europa. Eu te espero, portanto, para a próxima aula, onde vamos tratar do quadro econômico e de alguns aspectos políticos da Europa. Até mais!